Olá, está começando mais um TVT Entrevista. Você sabia que no Brasil existe um caso de autismo a cada 110 pessoas? Apesar de numeroso, o transtorno ainda é sinônimo de dificuldade quando o assunto é inclusão social. E é sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Conosco está a psicóloga, analista do comportamento e consultora ABA, Gisele Provencio. Gisele, seja bem-vinda, muito obrigado. Obrigada, Murilo. Obrigada, pessoal, pelo convite. Para começar, como que podemos definir o que é o autismo? Hoje em dia a gente chama de transtorno do espectro autista, né? A gente fala até o termo espectro porque é uma gama muito ampla de expressões clínicas que acomete o transtorno. Então, o autismo, ele é um transtorno que acomete uma desordem da sequência e da qualidade do desenvolvimento das crianças, né? De uma maneira global. São 3 pilares que esse transtorno acomete, né? Então, principalmente, né, a comunicação, a interação social e a presença de movimentos repetitivos e interesse restrito. Então, a gente tem as estereotipias, que são os movimentos corporais, né, repetitivos, ou então as ecolalias, que são a expressão de sons, às vezes repetitivos. E como é possível diagnosticá-lo? Existem exames específicos? Olha, Giovana, o autismo, ele é um diagnóstico ainda clínico, tá? Não existe um exame específico. Então, a gente vai trabalhar, e os médicos, com os sintomas e os sinais que a criança apresenta e com o relato que que os pais vão trazer do desenvolvimento da criança até o atual, né? Mas, assim, existem bastantes estudos que apontam que ele tem um quadro genético associado, não necessariamente numa questão de hereditariedade, mas às vezes de uma questão de mutação. Então, existem estudos ainda que estão trabalhando para pesquisar isso, mas é uma causa ainda muito multifatorial. Gisele, qual a importância do diagnóstico precoce para melhorar a socialização do autista? Olha, a importância do diagnóstico precoce, ela não vem só para o âmbito da socialização, tá? Ele é importante para tudo. Quando a gente vê algum sinal ou sintoma muito precoce, né, nas crianças bem pequenininhas, elas já têm encaminhamento para intervenção, já é motivo para elas estarem indo para intervenção. Então, a partir de uma intervenção feita adequadamente, a gente tem chance de conseguir equivaler o desenvolvimento dessa criança quase que ao desenvolvimento normal dos pares da idade dela. Por isso que a gente tem que trabalhar com o diagnóstico precoce. Aqui no Brasil, até é bem recente a lei de que, a partir de agora, o SUS vai precisar usar um instrumento de rastreio, né, um protocolo de rastreamento, para tentar identificar esses sinais quanto mais precoce. Tem tudo o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom é que a gente vai estar se conscientizando e despertando o olhar para a gente começar a ver isso o mais breve possível. E o lado ruim é que a gente precisa ter a capacitação desses profissionais que vão aplicar o instrumento. Fora do Brasil e no Brasil, a gente está utilizando muito o MChat. Não é uma escala para diagnóstico, mas ela rastreia sinais de crianças de 0 meses até 18 meses. Então, bem pequenininhas, a gente consegue perceber esses sinais e ter indícios de que essa criança vai precisar de encaminhamento para intervenção. Certo. E Gisele, para ajudar na nossa discussão, nós conversamos com a Fabiana, que ela é mãe de trigêmeos e há 5 anos descobriu que um deles, o Miguel, é autista de grau leve. Vamos conferir o depoimento. Não conhecia nada sobre o autismo e eu falei para a pediatra que eu achava que ele fosse surdo, porque eu falei, eu chamo, ele não olha, né? Os irmãos, eles já vocalizavam algumas coisas, tipo mamãe, papai, e ele não. Então ele foi para a escolinha aos 2 anos e iniciou a terapia aos 2 anos. Eu nunca tive nenhum problema, porque às vezes algumas mães relatam que tem problema, não consegui colocar meu filho na escola porque é autista. Claro que tem aqueles probleminhas de escola normal, característica do autismo, que às vezes ele corria, às vezes ele sumia, ela não encontrava, é aquela questão inicial de tirar a fralda, mas isso que se tem com qualquer criança, né? Às vezes, alguns pontos o autista é mais acentuado. E ele foi, assim, logo já melhorando a socialização dele e também inserimos na terapia, porque ela falou, né, tem que fazer fono, tem que ir para psicóloga, para ir trabalhando os comportamentos inadequados. Ele está na 1ª série hoje, ele tem um apoio em sala de aula, né? Então isso é muito importante, porque o professor de apoio na sala
faz uma adaptação do material, porque assim, ele não consegue, num contexto geral, acompanhar a aula inteira. Ele tem uma vida normal, eu levo ele no cinema, não tenho problema nenhum com ele nesse sentido, não. Assim, às vezes eu converso com a mãe fala, porque tem que levar na terapia, porque tem que fazer isso, porque eu tenho outro filho, porque se ela não for atrás, quem vai? Ninguém. Gisele, como vimos, o Miguel frequenta a escola regularmente. Você acha que as instituições de ensino estão preparadas para esse tipo de aluno? Olha, eu acho que ainda não, tá? Eu acho que o Brasil ele avançou a partir do momento que a gente teve a instituição da Lei 13.146, em 2015, onde a gente teve a inclusão do autista dentro das pessoas com deficiência, né? E aí, a partir daí, a gente conseguiu fazer com que as crianças fossem para dentro da escola, né? Um dos movimentos da inclusão é integração. Então, elas estão dentro da escola. Então, agora o nosso próximo passo é saber o que a gente vai fazer para essa criança estar efetivamente aprendendo dentro da escola, né? Uma criança que tenha necessidades educacionais especiais, ela exige alguns movimentos importantes dentro da escola, né? Então, assim, a gente precisa capacitar professor de apoio, ter um intermédio entre a escola e as terapeutas, para que isso possa se desenvolver e a criança efetivamente aproveite o tempo dela dentro da escola, né? O que acontece? Acho que as escolas têm tido um movimento de fornecer ajuda, mas que isso ainda precisa de bastante ajuste. Uma escola pode se negar a matricular um aluno com autismo? Não, é contra a lei, a escola não pode se negar a matricular nenhum aluno com autismo ou com nenhuma necessidade educacional especial. Quais os métodos a família pode buscar para contribuir com a inclusão social da pessoa com autismo? Não existe um método, tá? Existe que a pessoa precisa buscar primeiro os direitos que a pessoa autista tem de acordo com os meios legais, né? E a partir daí, dentro da intervenção que ela buscar para a criança, fazer com que a intervenção faça parte desse meio escolar ou desse meio de sociabilização. E aí, o próprio terapeuta que acompanha a criança vai ter como função intermediar tudo isso, tanto a escola como meios de atividades extracurriculares que a criança for participar e fazer tudo isso ter uma interação para o desenvolvimento dela. Bom, Gisele, seguindo isso que você disse, o autista pode levar uma vida normal, como constituir uma família, ingressar numa faculdade ou conseguir um emprego, por exemplo? Isso vai depender um pouco de alguns fatores, tá? A gente tem muito comum associado aos quadros de autismo, quadros de deficiência intelectual, epilepsia, TDAH, que são outros transtornos de desenvolvimento que vão ter na comorbidade, né? E aí, dependendo desse grau, desses outros transtornos, a gente vai conseguir trabalhar mais ou menos as habilidades do indivíduo. Normalmente, se for um indivíduo com autismo, ele vai ser trabalhado, vai ser estimulado desde cedo, vai ter uma terapia adequada, ele vai sim conseguir se sociabilizar, seguir uma carreira acadêmica e se relacionar muito bem. Agora, se ele tiver um quadro, por exemplo, de deficiência intelectual acoplado, aí a gente vai precisar, às vezes, trabalhar mais, ele vai precisar de uma intervenção um pouco, assim, mais assistida de perto por um tempo maior na vida dele. Gisele, você é consultora ABA, né? Quais são os benefícios dessa terapia pro autista? Olha, o ABA, ele advém de uma ênfase da psicologia, que é a análise do comportamento aplicada, tá? Quando a gente fala aplicada, nesse caso, aplicada ao autismo. Ela é a única ferramenta de intervenção que tem como base científicas de comprovação de eficácia, tá? Então, ela precisa de alguns fatores para ser uma intervenção eficaz. Ela precisa ser sistematizada, organizada e principalmente intensiva. A gente trabalha aí com uma média de 30 a 40 horas de terapia semanais, né? E ela primeiramente, a gente vai avaliar o repertório dessa criança, né? Verificar quais os comportamentos e habilidades ela tem em déficit ou em excesso, né? E aí a gente vai conseguir planejar um currículo específico de intervenção para aquela criança. Então, se vocês ouvirem falar alguém que faz ABA em grupo, por exemplo, não existe, tá? O ABA, ele é criado especificamente para aquele indivíduo dentro das particularidades dele. Então, a gente vai trabalhar questões bem específicas de pré-requisitos que a criança vai precisar adquirir para conseguir ter aprendizagens durante o decorrer da vida, né? Muito pequenininho. Então, a gente começa com brincadeiras, imitação, a questão da linguagem, a interação social. E aí, a partir disso, a gente vai trabalhando todas as habilidades que ele tiver deficitário
e fazer emergir os comportamentos que ele precisa aprender. O que é muito importante, né, quando alguém fala de aba? Não é simplesmente implementar a terapia, mas ela precisa pensar no planejamento da intervenção, porque o autista ele aprende, só que ele é muito difícil de fixar o que ele aprende. Então ele vai aprender e a gente vai ter que trabalhar e insistir diariamente para ele ter oportunidades desse aprendizado fixar. E depois, que é o mais importante, é a generalização, né? Então a gente precisa planejar situações para que a gente consiga fazer ele generalizar o comportamento que ele aprendeu. Então ele tem que saber emitir tudo que ele sabe em todos os contextos, seja na terapia, na escola, em casa, numa outra atividade que ele frequenta. E qual a diferença entre um autista que passa por terapia e o que não passa? Toda. O autista que passa por terapia, ele vai ter chance de conseguir minimizar os sinais que ele tem, né? E a gente conseguir trabalhar o repertório global para que ele tenha chance de desenvolver muito melhor do que um que não passa. Gisele, em caso de discriminação, onde eles podem recorrer? Qualquer discriminação, a gente tem que recorrer a qualquer órgão público, né? Seja num posto policial, fazendo boletim de ocorrência, ao Ministério da Educação, no caso, se for na escola. E o importante é que as famílias recorram, né? Não deixem, assim, as coisas acontecerem e leva para casa sem tomar nenhum tipo de atitude. Para que a gente consiga trabalhar isso, acho que é importante a gente falar sobre o assunto, igual a gente está fazendo aqui, né? Para a gente ter conhecimento, levar o conhecimento para as pessoas e diminuir o preconceito, a gente acaba diminuindo as chances de discriminação. Gisele, na sua opinião, como é possível aumentar o conhecimento da população sobre o assunto? Bom, fazendo iniciativas como essa, né, de vocês promoverem um programa sobre o assunto, eu acho que a gente tem que pensar nas ONGs, nas instituições se unirem, promoverem, né, congressos, palestras, eventos, tudo que a gente consiga levar informação para a população. E o importante é pensar em levar informações de qualidade, né? Também tomar cuidado para a gente não pegar a informação de qualquer lugar e disseminar uma coisa que não tenha nada a ver, para que a gente consiga chegar numa conscientização. Gisele, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês, pessoal. Muito obrigada, Gisele. Obrigada. Queria aproveitar, convidar vocês e todo mundo que estiver assistindo para entrar no site da instituição que eu trabalho, é a Fundação Panda. É Programa de Apoio ao Desenvolvimento e Aprendizagem, tá? Então é www.fundaçãopanda.com.br. Conhecer um pouquinho do trabalho, conhecer o que é a intervenção precoce intensiva. E quem tiver dúvidas ou precisar contactar, eu posso deixar meu e-mail pessoal também para o pessoal passar depois nos créditos. E o TVT Entrevista fica por aqui. Esperamos que essa discussão contribua para a inclusão da pessoa com autismo e também minimize as dificuldades enfrentadas por ela. Até porque somos todos iguais.